Olá, senhor morador, porteiro, entregador de pizza, administrador, síndico, todos vocês que são envolvidos com a segurança desse grande condomínio. Pode ser só você, um visitante também, por que não? Hoje a gente está com uma convidada fantástica aqui no Condo Talk para falar um pouco sobre segurança e muito mais em condomínio. Eu tô aqui com meu parceiro Kaiser. Beleza, meu irmão? Beleza? Bem? E ele vai falar um pouco da nossa convidada e eu espero que você acompanhe até o fim e a gente vem dar uns recadinhos depois, beleza? Nossa convidada hoje, ela administra um grande condomínio. Ela tem uma experiência longa já. Não tão longa assim, né? Uma experiência. Senão se eu falar que ela é antiga, ela vai ficar chateada com a gente. Bom, bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Jaqueline, se apresenta para a Obrigada, Kaiser, galera. obrigada. Obrigado Obrigada por pelo aceitar. convite. Muito obrigada, estou bem feliz de vir conversar um pouquinho com vocês. Eu me chamo Jaqueline Nogueira. Atualmente, eu estou administrando um condomínio empresarial em Alphaville, Barueri. Já passei por monousuários, logísticos e atualmente vim para o corporativo. É gratificante, mas são desafios totalmente diferentes. E aos poucos a gente vai pegando essa experiência e hoje é muito bom poder compartilhar um pouquinho. Legal. Bom, bacana. A gente já teve alguns convidados aqui da área residencial. Sim. E falaram dos problemas que tem, dos conflitos. Na área comercial, tem muito conflito? Conta aí pra gente. Qual que é a principal dificuldade aí? Olha, depois do residencial, acho que o empresarial é onde tem mais conflito. O senso de urgência é bem parecido com o residencial, porque é a segunda casa das pessoas, né? É o trabalho delas. Então, todos têm as suas necessidades, em alguns momentos elas são diferentes, e daí entra os conflitos de convivência em comum. E onde entra a nossa parte de conciliar esses conflitos. É um grande desafio no dia a dia, manter essas empresas em harmonia. Eu vou voltar para a gente falar um pouco mais desses conflitos, porque quando a gente trabalha muito tempo em prédio também, né, nas empresas, a gente sempre vê os executivos vindo para a gente pedindo para ir lá e resolver algo. Aí a gente vai, conversa, chama o administrador, chama o síndico, ele faz todo aquele meio de campo ali para tranquilizar todo mundo. Eu tive uma oportunidade, isso em 2007, a empresa Varig Log, ela tinha estava falindo já uma parte dela, que foi vendida para Gol. Acho que todo mundo sabe dessa história, né? Pelo menos a gente que é novo, a gente viu um pouco isso. Assistiu na televisão, né? Um documentário. E quando eles vieram para São Paulo, eles pegaram um prédio na Vila Olímpia. E aí eu fui contratado como supervisor de segurança para colocar toda a segurança desse prédio. Então, assim, eu peguei cru. Eu não sabia nada de segurança em prédio em si. E teve uma pessoa que foi trabalhar lá depois com a gente, que ele era supervisor predial. Cara, eu achava muito legal o que ele fazia. Porque eu acho que você deve ter no seu time, né, pessoas que ajudam e tudo mais. E toda essa organização de empresa por andar, o sistema de segurança que você tem que atender todos, de catraca e tudo mais. Hoje, lá onde você trabalha, até para a gente entender um pouco do que a gente pode trazer aqui para o nosso bate-papo, são várias empresas. Qual é o tamanho do ambiente lá? Atualmente, estamos com uma vacância muito pequena, então podemos considerar que nós temos 46 empresas diferentes. Bastante. São um pouco mais de 20 andares por torre. Nós temos uma área de estacionamento gigantesca, que para a área de segurança em si dá muito trabalho, porque são muitas entradas, os acessos, aí tem as rotas de fuga, que acabam trazendo uma vulnerabilidade para a segurança. E o cenário de segurança em condomínios ele foi bem afetado após a pandemia, porque neste momento muitos postos foram cortados e trouxe muita redução de custos.
Então, inserir novamente esses postos no pós-pandemia tem sido um desafio para os gestores, acho que no geral, em todos os lugares. Então, trazer o senso de segurança para todos, a sensação de segurança para todos é um desafio depois desse cenário. Mas lá nós temos muitas empresas que acabam... Perdi um... Lá, para entender, quantas pessoas mais ou menos trabalham no condomínio? Assim, tipo, que são usuários diários? Usuários, nós temos, em média, 5.000 pessoas dia, com exceção da sexta, por conta que o home office na sexta-feira é o dia que menos tem visitantes. Mas de segunda a quinta, em média, 5.000 pessoas visitam o prédio. Equipe terceira, fixa, no condomínio, nós temos em volta de 56 pessoas. Um número bem próximo. E esse número que trabalham lá são seus clientes também? Quantos são, mais ou menos, por andar? Clientes, por andar, é bem difícil mencionar, porque tem empresas que têm poucos no dia a dia, mas o número de pessoas fixas, clientes, são 3.000, 3.500 por dia. E entre visitantes, 2.000 e poucos. E eles entram no mesmo horário, assim? Como funciona? Porque eu estava conversando uma vez com uma arquiteta e eu nunca tinha feito esse estudo. E ela fazia um estudo de dimensionamento de quantas pessoas passam na catraca. E aí, às vezes, você chega em condomínio, tem 3, 2, sei lá, alguns tem bastante. Sim. Cara, é bem que hoje está bem flexível a entrada do pessoal, né? Não é todo mundo entra no mesmo horário, mas tem um horário que sempre sobrecarrega. Vocês têm muito problema, assim, de acesso do pessoal no horário? Das 8 às 8h30, sempre é um volume maior. Sim, nós temos 20 cabines de elevadores. É bastante. Sim, e mesmo assim fica congestionado nesse horário. 30 minutos aí de pico de entrada do pessoal e na saída também, entre 17h30 e 18 também congestiona. São 4 catracas de acesso à torre, então acaba congestionando. Você falou alguma coisa? É uma pequena cidade, né? É. 7.000 pessoas, mais ou menos. Aí a gente volta pro conflito. É. Tem exigência de cliente que fala assim que, sei lá, quer ter quase um elevador para o andar dele, algo assim? Temos sim. Sempre tem. Temos diretores que gostariam do elevador, do estacionamento direto para o andar. Temos sempre aquele que não gosta que o elevador faça muitas paradas. E existe programação. O nosso é de chamada antecipada e são 14 chamadas para poder direcionar outra cabine, porque é o que a engenharia programou que suporta. E o cara que vai para o 28 não gosta de parar no 13º, 15º, até chegar na parada dele. Então, tem muita reclamação de... o meu elevador parou muito. Até o meu destino foram muitas paradas. A gente escuta sempre. A pessoa quer um elevador expresso, né? Sim. Mas eu acho que é normal. Eu lembro que quando eu trabalhava lá em Barueri, a gente tinha 3 andares. E aí o pessoal queria que aquele elevador só parasse nos nossos andares. Só que assim, para segurança não é bom. Porque é certeza que, por exemplo, a gente vai ter um andar que só tem os executivos da empresa. O outro é onde está a RH, é onde o funcionário bravo vai lá, que acabou de ser mandado embora, vai lá pegar a documentação. É visitante que vai em um departamento, daqui a pouco está descendo dentro do andar, entrando na sala do presidente, sabe aquela coisa? Sim. Então não é realmente muito bom, às vezes tem essa exclusividade não, pelo menos é que eu acho. Vocês têm empresa terceira que faz a segurança patrimonial e eletrônica para vocês? Sim, nós temos. E como que é essa gestão? O que você tem como premissa assim, de importância que você cobra dos seus contratantes, dos seus contratados, no caso? Nós temos o desenvolvimento do PAI, que é o ponto primordial. Tem a análise de risco, que também é um ponto de partida importantíssimo para qualquer empresa que preste o serviço da área. Então, recentemente a gente fez uma troca, trouxemos uma grande no mercado para fazer a segurança para o condomínio. E eles trouxeram muito procedimento, porque nós estamos num ponto muito importante de Alphaville, com um grande fluxo de entrada, mas nós não temos vigilantes com porte de armamento. Então, a gente precisa trabalhar em cima de procedimentos, o que pode, o que não pode, e cobrir também as vulnerabilidades, como os estacionamentos que eu citei antes, com um número reduzido de
funcionários da área, o que seria suficiente, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é uma boa análise de risco, para começar. Isso foi feito. Você falou no começo pai. Pai, O que que é? plano... O PAI é o Plano de Acionamento em Emergências, onde você desenha o organograma ali, o fluxo de ligações, diante de cada situação que acontece. Então, sempre tem que ser bem desenhado quem você aciona para que toda a equipe conheça o fluxo correto. E geralmente a sua equipe terceirizada que tem acesso, os clientes também têm acesso? É desenvolvido em conjunto entre a terceirizada de segurança e o condomínio, e sim é replicado para os condôminos. Esse documento ele tem que ficar visível para os prestadores em lugares estratégicos, a sala do bombeiro, central de segurança, a sala da liderança, recepção, em pontos estratégicos. E é feito algum simulado para ver esse plano de atendimento? Ou tem outros simulados que participam, o pessoal os usuários? Sim, o simulado aí a gente já vai para a parte de combate a incêndio. Tá. Nós fazemos um anual, onde nós simulamos mesmo uma evacuação, no caso de um sinistro, aí todos têm que evacuar, todas as empresas têm que descer, todo mundo tem que... Esse documento de simulado a gente apresenta no Corpo de Bombeiros para mostrar a eficiência dos nossos treinamentos ao longo do ano. Todo mundo tem que participar, né, do plano de abandono, que deve ser uma dificuldade imensa, né? Porque a pessoa se recusa a estar mandando um e-mail importante. Sim, recusam e, na maioria das vezes, as empresas acabam não cedendo muitos colaboradores para participar. O problema do treinamento de brigadistas, para que o simulado seja eficiente em um prédio, algumas empresas não conhecem muito o assunto a fundo e não têm funcionários para essa área de atuação mesmo, de combate a incêndio, de prevenção, de treinamento. Então, quando a administração manda um e-mail, pessoal, preciso do número de brigadistas para treiná-los, porque a administração treina esses brigadistas das empresas para que nessas rotas de fuga eles saibam instruir os demais que não são treinados, a saída correta, o fluxo correto, que ajude aquelas pessoas que têm uma deficiência ou que estão grávidas naquele momento, para que saiam em segurança e não se machuquem. Então, quando chega um e-mail da administração, eu preciso de 15 brigadistas, porque a gente tem um cálculo certo, dependendo do grau de risco da nossa edificação, quantas pessoas devem ser treinadas a cada 10. Então, por exemplo, logístico é J4 de risco por conta de armazenamento, então precisa se treinar 8 a cada 10 pessoas daquela empresa, né? E é difícil você parar um dia 8 funcionários de 10 para treiná-los, porque para a empresa é um custo altíssimo, é um dia de operação parado. No comercial, no logístico, no empresarial, isso é menor. Acho que cai para 3, 4 pessoas a cada 10. Depende também do AVCB do prédio, né? Da complexidade de rota de fuga daquele prédio. E as empresas têm uma grande dificuldade de ceder esse dia para esse funcionário fazer esse treinamento, porque antes do simulado, a gente tem que treinar uma equipe de brigadistas. E é um desafio reunir esse pessoal. Geralmente o pessoal que quer segurança do trabalho é tudo voluntário já sempre, né? Sim. Então, são os que pelo menos o pessoal da segurança também vai, mas acho que é mais da empresa mesmo disponibilizar do que voluntários, né? Porque o pessoal se interessa aí por isso. Eu acho que a empresa que não libera, né? Exatamente. Nos escritórios são as empresas que não liberam. Na equipe terceira, todos participam. Todos da equipe terceira dos condomínios participam. O plantão que está ali atendendo no dia, não. A gente traz o plantão de folga, no caso do 12 para 36, e treina eles. E quando são muitas pessoas, não é possível treinar em um único dia. Então, a gente divide por turmas. Então, todos são treinados. Dá uma dica para quem está ouvindo a gente. Como é que faz para tentar você conquistar ali que o escritório libere mais pessoas para esse convencimento? Olha, ultimamente eu uso da seguinte forma. Eu reúno esse pessoal, os brigadistas, uma vez por mês, para conversar, citar casos que já aconteceram, cada um dar espaço de fala para trazer a experiência deles para o grupo.
Então, a gente reúne 2, 3, muitas vezes apenas um vai porque é o líder, mas ele replica isso internamente na empresa. Então, a gente convida o líder da brigada dos andares e fala, vamos conversar sobre segurança. E a gente cita um caso que aconteceu no prédio, que precisava da atuação da brigada, que precisou da atuação da brigada, e dá espaço para que eles também falem experiências. E eles acabam trazendo situações que viveram até em casa ou no restaurante, que aquele treinamento foi importante para ele. Porque na brigada a gente não só treina a rota de fuga, a gente treina também uma manobra para desengasgo, a gente treina também como desengasgar um bebê, como fazer um procedimento de voltar, né, a massagem cardíaca. Então, a gente acaba dando vários treinamentos, como usar o DEA, que é um aparelho importantíssimo para a gente ter no condomínio. Então, a gente acaba treinando de outras formas também. E eles acabam levando essa experiência para a vida deles sempre. Acho que participar de treinamentos de pronto atendimento, primeiros socorros, brigada de incêndio, acho que é uma experiência para todo mundo, né? Sempre Com alguém certeza. tem uma história para contar. Eu sempre gostei. Você mata o dia também, né? É diferente, você sai da Tá vendo? rotina. É um bom incentivo para quem quer participar. Aí fala pro seu chefe que você quer participar, que você vai matar seu dia. Mas é um dia bem cansativo, tá? Eu não acho que Mas- é tão não. à vontade também, não. Então, cansativo. mas você cansa, mas assim, mentalmente é legal, né? Porque você está aprendendo um negócio, uma coisa nova, uma coisa útil, que você pode aplicar em qualquer... Eu achava um máximo participar. É legal mesmo. Eu sempre participei da organização, então eu sempre fiquei tensa nesses dias, porque tem o risco também de alguém se machucar de verdade, então tem esse outro lado que a gente acaba pensando. Mas quando você está no escritório, fazendo apenas o administrativo, e tem um dia para você participar de algo assim, eu imagino que seja bem, bem legal, bem fora da rotina. É bem legal mesmo. Para você que está acompanhando, você viu que a gente já iniciou aqui com bastante assunto. Então, a Jaque, quando ela concordou em vir, ela só pediu uma coisa, ela queria ver bastante pessoas participando. Então, você compartilha, já que deu mais ou menos uns 15 minutos. Então, dá para você compartilhar com seus amigos, falar, começou agora, dá tempo deles alcançar você. Deixa seu like, se inscreva no canal. E depois, se você quiser saber mais, na descrição vai ter falando um pouco mais sobre a Jaqueline também. É isso? É isso. Tá vendo como eu não esqueço? Tá, Falei que tá, ia dar recado. tá. A gente falou um pouco sobre o plano de o gerenciamento de crise, né, entre o pessoal, que é um tema bem importante. Os seus colaboradores, eles têm algum treinamento para eles também, para saber lidar e tratar algum tipo de conflito que possa ter? Sim, mas bem básico. A orientação é sempre que eles não entrem em atrito com o cliente. Na maioria das vezes é procura administração, porque o maior problema não é atrito, não é um atrito entre a equipe ou provocado pela equipe. Sempre é uma insatisfação do cliente, seja com a limpeza, com o estacionamento, com a segurança. E a gente pede sempre, traz para a administração que a gente tenha o tato para lidar com o cliente, para entender, porque sempre há dois lados. Então, a gente tem que ouvir as duas partes e, na maioria das vezes, as duas têm razão, só que um ponto de vista diferente. Então, a gente tem que ouvir e tem que fazer sempre o que é bom para o convívio em comum. E entre condôminos? Tem muita treta? Mais do que eu gostaria. Eu acho que aí é uma função que não fica sem trabalho, tá? Solução de conflitos. Posso citar um exemplo? Pode? Por favor. A gente está curioso. Recentemente, nós ainda estamos passando por isso, que é barulho. Em um comercial, em um corporativo. Isso não é muito comum. É a primeira vez. Eu acho que foi, desses 8 anos que eu estou em condomínio, foi o meu maior desafio. E ainda está tramitando a solução, porque ambos têm razão. A característica do prédio que eu administro, ele é corporativo. Eu trabalho em cima de uma convenção, certo? Então, a característica é para escritório, é para empresas. Só que lá nós temos um andar que ele foi preparado para eventos. Nós tínhamos antes um inquilino que ele dava palestras, era um médico, cirurgião, treinamento. Então, era um andar preparado para isso, com auditório e tudo mais. E foi uma pessoa que dá eventos, educação financeira. Tem bastante gente hoje na internet que dá esse tipo de treinamento.
só que com um público mais animado. Então, tem música, tem aquela transição. E essa música, essa transição, não tinha esse preparo. Aquele auditório era para uma palestra, um microfone e só. Então, essa música acaba vazando e vai para o andar de cima. E aí é um problema, porque no andar de cima é uma logística. Então, é um escritório extremamente silencioso e esse conflito é bem difícil de resolver. Aí já acionamos toda a equipe, síndicos, conselho. É que assim, se for continuar, tem que fazer isolamento, não tem o que fazer. Eu acho que é difícil. Sim. Somente pro chão, né? Ele vaza bastante. Sim, o investimento é muito alto. Então, quando se trata de você preparar um andar desse porte para receber o evento, ele recebe quase 300 pessoas por evento. Então, o investimento não é barato. Então, tem os dois lados. Ele já alugou um andar com auditório. Ele não está errado. O contrato dele foi para isso. Só que o andar de cima também alugou para escritório. Então, o ambiente em si é difícil de resolver, porque ambos têm razão. Você vai no andar de cima na hora da música, é um barulho que incomoda. Só que, voltando à convenção, nossa convenção não permite. Mas a lei diz que até 50 decibéis é permitido. 55, se eu não me engano, é permitido. Então, quando você faz o laudo, ele não bate 55. Então, está dentro da lei, mas está fora da minha convenção. E a lei sobressai sempre. Só que a convenção é um documento que rege também o condomínio. Então, a gente tem que respeitá-lo. Aí a gente ficou nesse impasse sem fim. Vocês têm algum equipamento que testa o som com vocês ou vocês têm que chamar alguém? Nós contratamos sempre. Principalmente em casos assim, que é conflito. A gente terceiriza um profissional da área. Eu conheci, era um equipamento pequeno, assim, parecia não, mas era bem... Cara, parecia um isqueiro grande, assim, o tamanho, sabe? Olha a referência do maldito fumante. Parecia uma caneta daquelas de 10 cores, assim, sabe? E você deixa em qualquer lugar, qualquer passagem, qualquer áudio, né, som que rompe o que você programou, ele te manda uma notificação que ele está tanto tempo com o som alto. Isso, pessoal, que você coloque lá e deixa, não precisa nem às vezes contratar um laudo, mas você tá monitorando e falar, ó, tá passando do som e tudo mais. Bem legal isso. E realmente o pessoal criou para condomínio. Tava tendo muita briga de moradores. E aí o síndico e tudo mais ia, testava para ver se realmente... Fala, cara, você tá reclamando, mas não tá passando, então não vou chamar atenção, sabe? Aquela coisa. Aí a pessoa entendia que tinha um limite. Então, mas tem bastante tecnologia, né? Que hoje utiliza. Vocês, como é que hoje lá em questão de tecnologia? Vocês têm uma central, tem uma equipe, vocês tentam os próprios usuários dos andares, eles acabam trazendo a própria tecnologia para o seu andar. Como que vocês administram essa parte? Olha, na central tem sim, a gente tem um monitoramento, a parte de automação, CFTV, tem controle de acesso, então tem tecnologia em todas essas áreas. Na parte do cliente, cada um tem um universo diferente. Até os andares, quando você chega, porque a gente cuida até o hall. A gente faz a limpeza do hall, até os elevadores, mas quando da porta para dentro, é tudo responsabilidade do cliente. Então, é um universo totalmente diferente. A gente vai em um andar... O cara da área de tecnologia, é lindo, a iluminação é diferente, o layout é diferente, a sala é diferente. Inclusive, podcast é algo que tem bastante lá no prédio também. Eles acabam... A área de tecnologia tem bastante. Então, a gente vê essa diferença nos andares. Aí a gente vai para um que é de arquitetura. Aí já usa tecnologia em outros universos, sabe? Então... é sempre presente. Eu acho que tudo hoje em dia a gente acaba trabalhando bastante com tecnologia, cada um dentro da sua especialização ali, mas tem bastante. Na parte do condomínio, a gente usa a tecnologia para acessos, o controle, as câmeras, a parte de monitoramento do sistema de incêndio, que é bem complexo, a parte de automação, gerador, nível de água. Então, a gente acaba monitorando tudo isso.
Bem completo, né? Bem completo. A gente pulou aqui, a gente começou com algumas perguntas, até para você ficar mais tranquila, Passar o nervosismo. passar o nervosismo. Tá passando agora. Tá passando, não tá? Eu tô sentindo também, por isso que eu... E assim, mas geralmente eu começo perguntando sobre a sua carreira. Sim. E aí eu inverti um pouco aqui. Não que não seja importante a sua carreira, mas era mais pra gente entrar num tema legal, já da dor de cabeça, do dia a dia. Mas como que foi que você entrou nesse universo? Eu recebi um convite de um grande amigo para fazer uma cobertura de férias da assistente dele, assistente administrativo, em um monousuário, também em Barueri, na época. Isso em 2016. Ele me convidou, eu fui, aceitei o desafio, totalmente crua na área de condomínios. Fiquei por 6 meses para fazer essa cobertura. Só que eu sou muito curiosa. Eu tenho uma paixão, assim, pela área operacional. Eu sou muito de pôr a mão na massa, eu quero aprender. Então, eu acabei ficando encantada por essa área. E quando essa pessoa que eu substituí nesse período voltou, o cliente optou por transferir ela para uma oportunidade melhor, porque era um excelente profissional também. E acabou me efetivando nesse contrato. Lá eu fiquei por 6 anos. Aí eu recebi ali, foi onde eu trilhei um caminho diferente. Eu saí da área administrativa, aí fui para a supervisão do operacional, acabei me destacando ali. E quando esse gestor foi para um outro condomínio, porque tem muita essa rotatividade, as empresas não costumam deixar por mais de 4 ou 5 anos em um único contrato, porque tem aquele negócio do olhar e acostumar. A gente acaba vendo um problema diariamente e ele vai deixando de ser um problema. Então, tem essa rotatividade de postos, pelo menos, né, de contratos. E eu fui transferida para o setor. Fiquei lá como gerente predial. Fiquei por mais um ano e meio. Aí eu fui mãe, acabei me dedicando um pouquinho também, queria trabalhar um pouco mais perto de casa. E fui para um logístico convidada pelo proprietário desse monousuário que eu estava. Ele me convidou para ir para o logístico porque ficava 15 minutos da minha casa. Eu fiquei lá por mais um ano e meio. Foi um desafio. Eu, particularmente, tenho uma paixão pelo logístico. Os problemas são outros. É tudo muito prático e muito desafiador também, é gigantesco. A área do logístico que eu fiquei tinha 460 mil metros quadrados. Era gigantesco, gigantesco. Era uma empresa só? É uma empresa... Não, lá dentro tinha outras. Tinha outras. A gente pode citar nome de cliente? Claro, depois eu ia até perguntar mais sobre a experiência no Não, logístico. geralmente eu não pergunto quando a pessoa não pode falar, mas se Não, pode eu falar, posso, eu tudo posso. bem. Eles são grandes no segmento. Lá a gente atendia... O principal cliente era a Toyota, a logística da Toyota. Então, todas as peças que eram distribuídas para o Brasil, América Latina, saíam daquele CD. Então, era uma operação gigantesca, 24 horas. Lá a gente tinha uma segurança armada, era outro mundo. Aonde que era? Porto Feliz. Porto Feliz. Porto Feliz, aqui no interior. Bem bacana lá o espaço. E aí você ficou nessa área que era o setor logístico, e aí você voltou depois para... Voltei depois para cá. Aqui a área em relação a desafios, a trabalho, é totalmente diferente. Hoje eu me encontraram no LinkedIn para voltar para esse ramo do empresarial, do corporativo. Fui recrutada pelo LinkedIn e estou lá agora há quase um ano. Legal, legal. Quando você ingressou nessa área, você entrou ali na parte administrativa, e existem cursos específicos para... Sim. Existem vários cursos rápidos que você pode fazer para ajudar. Tem a administração, que é sensacional na área, eu acho que é primordial. Tem outros na área comercial. Eu optei mais para a área comercial, tá? Porque, para mim, hoje, até ajuda bastante, o atendimento ao cliente, e o comercial. A gente tem que vender. Vender a nossa imagem, a gente vende o nosso trabalho, a gente vende tudo. A todo tempo a gente está vendendo alguma coisa. Então, quando eu fui para essa área, antes eu trabalhava com vendas mesmo. Quando eu vim para condomínios, eu optei em permanecer ali com a minha formação na área comercial. E agora eu tenho planos de fazer direito, porque também é algo muito utilizado nessa área, né? Eu tinha era primo do meu filho, né? Parentesco, na parte de primo, ele falava... Ele era engenheiro. E na época eu estava estudando direito, e ele falou, cara, se eu soubesse, eu tinha primeiro feito direito e depois estudado outra coisa.
Exatamente. Parece que dá você conhece tudo, você sabe o que pode e o que não pode, e depois você vai se especializando. É muito abrangente, né? Muito o direito abrangente. é bem legal mesmo. Tem muitas áreas de atuação. Além de que, se você quiser trabalhar para si, você também pode, porque é a sua profissão. Então, eu acho que direito é universal. A gente tendo um pouco de conhecimento da área já ajuda. Imagina você formado. Verdade. Sensacional. Legal, faz sim, vai ser bem bacana. Vou fazer. Tem tudo a ver com os conflitos condominiais, né? Exato, exato. Porque você tem que ter aquela imparcialidade, né? E com o treinamento é mais fácil de você alcançar isso. Você falou que você gostou da parte do... Nossa, fugiu o nome agora, do condomínio logístico. Sim. Conta pra gente uma história pitoresca aí do logístico, ou o que te fez gostar do condomínio logístico? O logístico é o cansaço físico. A gente faz muita ronda, a gente acaba... Só o deslocamento entre um cliente e outro é muito complexo. Tem muito procedimento, a segurança é muito padronizada. Então, assim, o logístico são problemas reais. Quando você vem para o mundo empresarial, quando você vem para o mundo residencial em condomínios, você acaba tratando muito de jeitos diferentes de pensar, às vezes de ego, que é aquele caso do elevador exclusivo. Eu não posso pegar o elevador com alguém que está uniformizado. Então, você acaba tratando muito de personalidades diferentes, culturas diferentes, o que não são problemas de fato. Eu acho que isso aí é um senso comum que, às vezes, falta a algumas pessoas, né? Quando você está no logístico, não. O seu problema é um portão que quebrou, uma carreta que o sistema dela de monitoramento remoto, né, aquele controle de tráfego, acabou travando ela ali porque entendeu que era uma área de risco ou não era uma área de carregar, então aquela carreta fica lá apitando por 15, 20 minutos até o cara explicar que não está sendo assaltado, que não está em uma área de risco. São problemas que você cansa o seu físico. Então, você vai para sua casa, você descansa sua mente e no outro dia você volta. Quando você fala do empresarial, você sempre está tratando algo. O senso de urgência é muito grande e nem sempre são problemas de fato. Às vezes são ideias diferentes que não entraram em um consenso. É mais político, né? Exatamente. São problemas mais políticos. Exatamente. 90% dos problemas, no meu ponto de vista, tá, gente? 90% dos problemas são políticos. Você só tem que agradar, você tem que chegar a um consenso e, às vezes, explicar o óbvio para algumas pessoas. A gente falando de segurança, né? Você tem alguma ação de promoção e cultura da segurança para todos os seus clientes? Porque assim, seu terceirizado, eles vão passar por treinamento, lógico. Sim. Né? Mas e com o cliente, como que isso é levado para eles? Tem algum trabalho de cultura? Nós trabalhamos sempre a comunicação, explicando os procedimentos, pedindo para que... cobrando que não sejam quebrados alguns procedimentos. A gente pede sempre que não se burle as regras, né? Porque algumas vezes tem aquele que entra pelo estacionamento a pé, que também é uma entrada proibida, então aproveitou o momento de troca de plantão. Então, a gente sempre trabalha a comunicação interna com o cliente para que ele lembre sempre. E também tem aquela rotatividade de funcionários. Então, sempre a gente atualiza, comunica o que pode, o que não pode. Tem essa comunicação quando vai ter treinamentos para que não seja ninguém pego de surpresa. Quando tem eventos, a gente tenta avisar por conta de um grande fluxo de pessoas. Recentemente, tem a igreja na frente do prédio que eu trabalho, que trouxe ali um público extra para o prédio de 5.000 pessoas. Porque o estacionamento da igreja não era suficiente e acabou trazendo parte desses visitantes para lá. Então, acaba trazendo preocupação. Preocupação de entrada proibida, de entrada forçada. Então, a segurança trabalha com atenção redobrada. Então, a gente tenta avisar para os nossos clientes também que, nesse momento, vai ter ali um público extra pelo condomínio. Tem casos de usuários, visitantes ou, sei lá, alguém queira realizar alguma ação criminosa, de entrar em algum andar e levar algo, ou um funcionário ou visitante de alguma outra empresa entrar em outro andar também para utilizar algo? Olha, lá não.
Nesse que eu trabalho atualmente é um risco que é possível, claro que eu acho que todos estão ali passivos a isso, porém não é algo, não é muito cultural no lugar. É um prédio bem tranquilo em relação a esse tipo de entrada. As empresas também, quando tem uma demissão, eles comunicam, então o bloqueio já é feito de imediato, porque os funcionários têm acesso com o facial. Bloqueou, não tem mais acesso. O facial ajuda bastante, né? Eu Bastante. gosto bastante do facial. Me preocupa quando ainda é tardezinha, sabe? Sim. Isso Os me preocupa. cartões. Esses cartões. Eu tive, compartilhando, né, a experiência, eu tive 2 casos, assim, bem complicados. Um era um ex-terceiro de uma empresa que tinha o cartão, aí não foi dado baixa, né, porque geralmente chega pela segurança o quê? Na hora que o contratante daquele serviço fala, ó, acabou o contrato, ou fulano não vem mais, recolhe o crachá e devolve para a segurança. E no caso, não falou nada para ninguém. Aí esse rapaz, ele se juntava com outro, ia, e aí começou a assumir coisas. Então, um reclamava, tinha o Nextel, na época do Nextel, aí, ó, assumiu o Nextel. Aí o outro vinha, ó, assumiu uns brindes do marketing. Aí o outro, ó, assumiu uma câmera do marketing. E começaram a aparecer vários, né, comunicados. Aparecer não. Só que não foi. Desaparecer. Desapareceram. Só que a galera não veio num dia só. Por quê? Beleza, o do celular, o do Nextel, identifica na hora. Sim. O da câmera guardada na gaveta debaixo de algo, ele vai ver depois. Sim. Então, cada um foi vendo no seu tempo. Então, assim, em um mês, apareceu muita coisa. E aí, a gente começou a suspeitar. E quando um deu, que desapareceu de um dia para o outro, eu falei, pô, então meu tempo de procura pela câmera Tá aqui. diminuiu. Vamos por aqui. E aí, eu identifiquei um rapaz que entrou na sala e saiu com algo na mão. Aí eu fui procurar o horário que ele entrou, vi o crachá e vi que aquele crachá tinha entrado na empresa umas 3, 4 vezes no mesmo mês. E ele ia lá e fazia compras, cara. Compras não, né? Que não pagou. Tem gente que compra e também não paga. Você sabe disso. Aí ele ia lá e fui pegando. E aí, beleza, né? A gente conseguiu acionar a polícia, recuperou bastante coisa. Só que o último caso dele, que foi num período de investigação, ele entrou numa sala da área de TI e levou, acho que era 19 Ultrabooks. Cara, era caríssimo na época. Ele levou 19. E ele tentou esconder, tampar eles por causa da câmera, e tentaram fazer no escuro e tampando. Só que, pô, a câmera tem infravermelho. Parecia que eu tava vendo durante o dia o rostinho dele com o olho brilhando, sabe? E aí foi quando a gente conseguiu realmente pegar o rosto e pegar tudo. Então, casos de principalmente por causa do crachá, né? Ele acontece. E um outro que para mim é mais engraçado do que drama, né? Montar um ambiente meio Google, assim, de uma copa, com um lugar, cara, lindo, com pimbolim, fliperama. E aí o pessoal do outro andar passava e via que estava aberto, entrava e ia tomar café. Cara, começou a utilizar como área livre. Como área comum. E a galera sabia que não era, cara. Aí a menina que era uma contratada, né? O café era um contratado. Ela começou, gente, tá vindo um pessoal com uma camisa diferente, com um crachá diferente aqui. Aí eu fui, cara, o pessoal tava usando lá para tomar café. Olha que legal. Esse café era fechado, o contrato só para a empresa ou eles vendiam na hora? Não, vendia na hora. Então ela estava feliz. Não, ela não estava nem preocupada. A preocupação dela mais era da galera estar ali mesmo, que era estranho, Sim. né? Beleza, o risco não era tão alto da galera ter entrado ali e tomado café. Só que, aí você começa a ver a sua vulnerabilidade, Sim. né? Então tem gente que gosta de controle de acesso, tem gente que não tá nem aí, nem liga, deixa a porta aberta mesmo. Mais fácil. Quanto mais rápido a gente entrar e sair é mais fácil. Só cair e depois reclama, né? Exato, exatamente. Nós temos o reforço ainda humano, né? A gente não descartou o trabalho humano.
Em muitos condomínios a gente já vê tudo muito... muita tecnologia e o prestador de serviço acabou saindo de cena. Não, nós mantemos isso lá. Além do facial, ao lado das catracas, uma pessoa por torre fica lá para fazer. Ajuda também, porque tem o portão de cadeirante que fica travado, então se precisar acessar um deficiente, ele ajuda. Tem algumas pessoas que têm pânico de elevador, então ele acaba ajudando essa pessoa a chegar até o andar quando o bombeiro está empenhado. São 28 andares, então a gente ainda Tem bastante casos de pessoas que... Tem. Mas que usam no dia a dia ou é que é visitante? Não, do dia a dia. Tem uma moça que marca muito lá a operação, que ela fica no 25, e ela vai todos os dias de escada. Ela tem pânico, ela realmente tem. A gente já tentou fazer um trabalho de subir junto, o bombeiro acompanha, mas ela não consegue. Então, a gente não força e faz o acompanhamento para que ela suba em segurança, porque... Por mais que tenha esse conflito, o elevador fique cheio nos horários de pico, a gente não permite. É um trabalho até de comunicação interna também, o uso das escadas, pelo risco da pessoa se machucar. Porque hoje todo mundo está no celular. Sim. Então, acaba não prestando atenção, não usa o corrimão. Então, a gente trabalha muito a comunicação para que a rota de fuga não seja utilizada. Então, a gente acompanha para que ela faça o trajeto em segurança, pelo menos para subir. Aí, para descer, ela vem... Porque aí é o momento dela, é o dia dela, a gente acaba... A operação é muito viva. E daí o bombeiro fica empenhado. O número de atendimentos de um bombeiro no condomínio, no dia a dia, é muito alto. Pessoas com mal súbito, uma queda de pressão, tem muito atendimento. Mas se você estava falando sobre uma entrada forçada, eu lembrei do monousuário, meu primeiro trabalho da área. O rapaz, lá eles atendiam call center. O cliente do prédio era call center, o foco dele. Então, o rapaz foi demitido. Ele voltou na troca de plantão, pulou as catracas e quebrou um monte de coisa no andar. Sério? Caramba. Quebrou muita coisa. E eram três andares só também nesse monousuário que eu fiquei. Ele quebrou muita coisa no andar. Ele quase saiu em vias de fato com o antigo supervisor dele da área, porque ele ficou insatisfeito com a demissão. Então causou muito transtorno também. E aí, como é que faz para contornar essa ocorrência? Pedindo a compreensão, a situação. O segurança entra num momento ali, o segurança não pode pôr a mão. É bem complicado lidar nesse ponto de conflito, porque o segurança não pode pôr a mão. O que ele pode pedir é a compreensão, que ele vai prejudicar o trabalho dele, que a entrada foi errada, que ele tem outros meios para cobrar isso. Se ele não está satisfeito, ele tem a justiça para cobrar, tem que conversar. Alguns têm sindicato, né, dependendo da área, acaba optando pela ajuda do sindicato, então tem que usar esses meios para conversar. Quando ele faz isso, ele acaba perdendo a razão, então em algum momento ele volta a si e sai, mas até isso acontecer, é muita conversa. Então, o gerente predial, o gerente condominial ali, o segurança, tem que ser psicólogo, né? Exatamente, a gente faz um pouco desse trabalho. Depois então, do direito dica, já sabemos. Depois do direito já sabemos a próxima formação. É um conhecimento vasto, tá? Trabalhar em condomínios. A gente trouxe um síndico aqui que ele foi campeão mundial de basquete. Ele era o capitão do time. Que ano foi? 79. 79. Tinha o Oscar, tinha todo mundo, ele né? foi o capitão do time do Oscar. Aí a gente fala assim que esse é o padrão para ser síndico e administrador. Então, além de ser campeão mundial, você tem que ter direito e psicologia. Galera, tá fácil, tá tranquilo. Acho que E tem um que é professor de física e se tornou síndico também, um convidado Também? nosso. É? Aí eu já não sabia. Não contou. Tem ali um gosto por problema, vai buscar problema Eu para acho que resolver. a galera vai e gosta. Vai. A parte de contratos. Você trabalha para uma empresa, é uma administradora, ou você é do próprio prédio? Como que funciona? Trabalho para uma administradora. Tá. Ela é escolhida, normalmente passa ali por um bid, a cada... Neste contrato não passa por atualização de mercado anual. Tem ali uma grande satisfação do conselho com a administradora, já está lá há alguns anos. Inclusive, isso para todos os contratos, nós não buscamos no mercado. Se está atendendo, não tem um problema, se os valores estão competitivos no mercado, a gente não busca essa substituição sempre, porque treinar uma equipe nova gera muito trabalho. Eu citei recentemente da troca da segurança, foi ali porque já tinham se passado 8 anos desde do início
da prestação de serviço que a antiga estava. Então, já tinha aquele costume do posto, a segurança já perdeu aquele cuidado, os funcionários já vão ficando muito em casa, então A rotina precisa. atrapalha, né? Exato, Piloto exato. automático, né? Exato, e mudou tudo. Então, precisava-se fazer uma análise de risco novamente, precisava-se criar novos procedimentos, trazer uma análise de fora para acabar ajudando, né? Trazendo conhecimento novo. Mas trocar é complicado. E quando se trata de administradora, todas as informações, todas. Então, se troca mais o gestor de contrato, de posto, do que propriamente a administradora. Eu acho que só em casos de conflito ou de valores, que o mercado é muito competitivo. Então, atualmente, eu trabalho para uma administradora. Mas nós fazemos a gestão de todos os contratos terceiros. E quando você está nessa administradora, você fica sempre em um condomínio ou você pode assessorar em outros locais? Posso assessorar em outros. Tem essa abertura, porque eu não tenho aquele vínculo com o condomínio. Eu presto serviço para a administradora e, naquele momento, eu cuido daquele contrato. Mas se a administradora fala assim, olha, amanhã você tem um contrato diferente para cuidar, aí a gente faz aquela negociação, entende valores, entende custo-benefício e tem a possibilidade. Explica pra gente que é uma dificuldade que o Jefferson sempre me pergunta e eu nunca consigo te responder. É a função da administradora. O que a administradora faz? É verdade. Você sempre me pergunta isso. Não, porque assim, eu não sei, mas aí eu vejo o pessoal falando assim, não, é porque quem cuida disso é administrador. Eu falei, cara, mas para que eu tenho, então, tipo, pessoal, não tô querendo brigar com a função de ninguém, não. Mas assim, pô, mas eu sou o síndico, eu tenho uma equipe que faz tudo, mas eu tenho que ter uma empresa para fazer. Então, assim, é mais uma questão de, como usuário, ter dúvida do que na parte técnica. É uma dúvida muito interessante. Eu acho que todos têm lá no fundo. É difícil de escrever porque a gente faz tudo. Tudo. A gente faz desde da busca no mercado, a identificação de um problema de melhorias, de obra, tudo é a administradora que faz. O síndico, ele tem uma responsabilidade civil. Então, é um pouco mais crítico. A administradora está abaixo do síndico em um condomínio. Normalmente, tem um síndico escolhido em votação e ele nomeia um preposto, que vai fazer as visitas de rotina naqueles contratos. Porque, atualmente, o nosso síndico lá ele tem mais de 100 contratos. E daí ele tem muitos prepostos que representam ele dentro de uma região, ele tem uma pessoa. Então, o meu síndico preposto, que vai toda semana no condomínio, ele cuida de mais 10 contratos. Então, assim, o que vai para o síndico? Assuntos críticos. Aquele barulho entre os condôminos vai para o síndico. Por quê? Porque são assuntos que já fugiu da rotina, já fugiu do dia a dia. No dia a dia, a administração resolve, que é a contratação de um serviço, uma adequação a uma norma, identificar uma necessidade de uma obra, de uma manutenção, da troca de um equipamento, da manutenção, uma melhoria na limpeza, na equipe. Então, assim, o dia a dia é a administradora que faz. A gestão do contrato, cuidar de aditivos, tudo isso. Atendimento ao cliente quando desce com a reclamação, com elogio, enfim. O síndico, ele entra em assuntos mais críticos, mas ele tem o peso da responsabilidade civil. Então, em casos de tragédias, em casos de que vai para uma esfera judicial, é sempre o síndico o responsável. Então, a administração é escolhida muito a dedo ali, os representantes no dia a dia dele. Então, é a cadeia de confiança. Consegui responder essa pergunta? Obrigado, viu, Kaiser? Nossa, você explica muito bem. Não, o Kaiser explica muito bem. Obrigado, tá, Kaiser? Imagina. Não, mas é verdade, porque assim, ó, eu tento criar, às vezes, um roteiro até para quem quer começar a trabalhar. Sim. E aí, se a pessoa não entende a diferença de uma coisa para outra, qual o caminho que ela pode seguir. Então, assim, eu entendo que a administradora, realmente, a formação dela vai de encontro com... Pô, o cara pode trabalhar na área financeira, ele tem várias funções porque Sim. trabalha com muita coisa. E você falou muito bem do direito, porque o administrador trabalha com diversos contratos. Exato. E se você não tem conhecimento, você vai acabar... vai ter algumas dificuldades. E o síndico em si, até por ter síndico, às vezes, morador, né, quando é residencial, Sim.
Então, ele tem que ter conhecimento, ele sabe da responsabilidade, a responsabilidade é enorme. Mas nunca me falaram assim, o síndico tem que ter uma formação X. Tem um curso. Curso. Tem um curso. Mas não pede uma formação Não, específica acadêmica, não. etc. Eu acho que está muito mais ligado ao destaque no mercado, ao conhecimento, às pessoas, aquele network que a pessoa tem entre o mercado, porque normalmente os síndicos são bons administradores que se destacaram, fizeram um curso e ficaram preparados para assumir essa posição. Você tem que ter um conhecimento de normas, você tem que ter uma assessoria muito boa. A gente faz um pouco de tudo dentro de um condomínio. Vou voltar agora para a gestão. A gente faz um pouco de tudo. A gente faz financeiro, a gente faz um pouco de direito, porque aditivos de contrato somos nós que preparamos. Nós negociamos reajustes, nós negociamos inclusão ou exclusão de postos naquele contrato, que a gente... Enfim, o dia a dia, nós acabamos negociando. O jurídico vai chancelar aquilo que a gente decidiu. E o síndico vai assinar concordando. Essas são as responsabilidades. Mas, quando você fala, assim, o curso específico, você tem que fazer um pouco de tudo. Para mim, a operação é algo que eu gosto. Então, eu aprendi. Nesse monousuário, eu desmontava catracas. Eu era extremamente curiosa. Então, eu queria entender como funcionava. Estava quebrado, eu queria ver se eu conseguia consertar antes de acionar o meu prestador, que demorava 5 horas para me atender. E, por muitas vezes, eu consegui, porque eu sou curiosa. Onde eu tive um pouco mais de dificuldade? A área financeira. Você preparar o orçamento de um ano inteiro para um condomínio é uma responsabilidade gigantesca. Então, a gente divide isso. A gente prepara, o síndico analisa, o conselho valida. Então, tem toda uma equipe por trás. O síndico ele é amparado por jurídico, tem muita consultoria. Nós temos consultor da área de segurança, consultor da área de manutenção, consultor da área de incêndio. Então, as decisões, elas não são tomadas sozinha. Então, não é o que eu acordo e decido, hoje eu vou trocar a segurança para esse posto porque funciona. Não, a gente contrata uma pessoa que é especialista, que faz só aquilo, e a gente acata aquele conselho. Acaba pegando a expertise dele e aplicando no contrato. E normalmente funciona. Então, o que você tem que fazer para ser um síndico ou um administrador? Fazer de tudo. Disposição. Disposição para aprender também o que não sabe, né? Acho que a gente está chegando... Deixa eu dar uma olhada. Estamos chegando quase nos minutos finais. Eu quero ajudar agora meus amigos prestadores de serviços. Muito bom. Para os meus amigos prestadores de serviços que querem trabalhar em um condomínio, acredito então que o caminho é ele ir através da administradora. Sim. Para chegar na administradora, qual é o melhor caminho para eles? Olha, eu vou falar por mim. Eu recebo muitas ligações, onde o pessoal quer apresentar o serviço que presta ou o produto que vende. Eu costumo receber uma apresentação e tenho pastinhas lá separadas para cada serviço. Então, eu busco ou por recomendação. Quando a empresa tem um bom feedback de mercado, um colega administrador falou super bem da empresa de segurança que atende ele lá, a gente acaba trazendo essa empresa para cá. Mas, normalmente, valores, a gente cria um escopo. Normalmente, a gente trabalha com RFP, a gente cria aquele escopo e compartilha com as empresas, para que todos cotem a mesma coisa, tratando-se de serviço. Então, quando você consegue preencher todas aquelas exigências e você tem um valor competitivo de mercado, já é um caminho. Mas é o feedback mesmo de mercado ser positivo, é você fazer aquele trabalho de ligar, de mandar um e-mail, fazer uma apresentação sempre. Não adianta mandar só um mês, gente, que a gente esquece, tá? É um volume de coisas gigantesco. Então, não adianta mandar em janeiro, sabendo que o BID vai abrir lá em fevereiro, tem que mandar em fevereiro de novo. E, pessoal, final do ano chegou, época de orçamento. Vale a pena aparecer, hein? É um mês ótimo. Outubro e novembro, tá, gente? Pode ligar. E porque, nossa, eu quando era gestor de uma empresa e época de orçamento, esquece, né? Você se tranca e tem que fazer. Exatamente. E aí, às vezes, você começa a prever coisas para o ano seguinte e você não tem noção de valor. Cara, eu tinha fornecedor que ele fala aí o que você quer, já está pronto. Tipo, ele sabia o que eu ia pedir para ele, para ter ideia de valores e tudo mais. É muita coisa. Tem que ter esses parceiros de mercado. Tem que ter aquela pessoa que atende você no dia 31 de dezembro, às 18 horas. Tem que ter aquele sempre vai estar na sua lista de contatos. Eu participei de um BID e
Era uma consultoria na área de aeroporto. A administradora escreveu. Na hora que eu olhei, eu falei, cara, quem foi que falou isso daqui que tinha que ter isso, sabe? E eu perguntava, ela, não, mas foi outra pessoa. Eu falei, não, pode falar quem foi, porque não faz sentido que vocês escreveram. Ou vocês querem pagar muito caro, que vocês não colocaram as informações, talvez o termo correto do que vocês estão pedindo. Sim. É que nem, quero uma análise de risco. Tá, uma análise de risco todo mundo sabe. Agora, se você não escrever exatamente o que você quer... não, eu quero um projeto de segurança. Cara, é outra coisa. Exato. Pode ser que apareça com uma análise de risco no meio. Exatamente. Mas é uma outra situação. Você vai pagar uma fortuna, né? Diferente de uma análise de risco que, se você contratar uma empresa séria, você vai pagar algo decente. E realmente, aí eu fui liguei muitas vezes para tirar a dúvida deles. Cada linha eu estava ligando, porque nada estava fazendo sentido. E aí eu mandei. E a minha preocupação é, será que os outros estão fazendo a mesma coisa? Exato. Será que para escrever Exato. isso, procurou algum especialista também, um consultor Exato. para ajudar a desenvolver aquele documento? Né? Acho que tem muita coisa assim, né? Tem bastante. Queria perguntar, que a gente está indo para os minutos finais, tá mais tranquilo agora? Estou mais tranquila. Então vamos para mais uma hora, então, né? Assunto não ia vamos faltar, voltar, né? vamos Não começar. falta, né? Eu falo com o pessoal assim, a gente precisa, de verdade, se for só para discorrer, 5 temas. Dentro a gente vai cascateando, né? Mas 5 temas tá ótimo para falar 1 hora. Às vezes a gente não tem noção nisso, né? Parece ter que ter muita coisa, né? É verdade. Então a gente vai começar a gravar agora, fazer a abertura. Muito bom. Muito bom. Você quer deixar algum recado pro pessoal que está assistindo? Acho que seria bacana, assim, porque a gente não conversou muito com o administrador, né? Era algo que a gente queria muito conversar. Sim. Porque a gente vai falando com o síndico, cada um tem a sua... A gente só trouxe gente boa. Eu vi. Nossa, meu... Por isso o frio na barriga. Foi mesmo, foi? A galera com um brilho no olho, assim, quando fala da função, assim como você, quando falou do que faz, quando chegou, onde chegou. E assim, tanto para quem está começando ou para quem já trabalha, né? É sempre bom a gente dar algum recado, algo assim. Então, caso você queira. Posso aproveitar esse momento para um agradecimento? Lógico. Então tá bom. Então vou usar esse momento para agradecer. Por todos os lugares que eu passei, eu contei com uma equipe maravilhosa. Todo lugar que a gente passa tem alguém que marca a gente de alguma forma. Eu tento sempre trazer a equipe para o meu lado. Eu sou uma pessoa de origem muito simples. E hoje eu me vejo dentro de um prédio importantíssimo, com empresas gigantes de vários segmentos. E não seria possível ser uma equipe boa, sem o reconhecimento também de empresas importantes. Hoje eu presto serviço para uma empresa gigante dentro de Alphaville. Então, é agradecer a equipe, porque eu não sou gerente predial. Hoje eu estou como gerente predial. E quem me fez chegar nessa posição foi uma equipe. Hoje eu trabalho, minha área é comercial. Hoje eu fico focada totalmente em atendimento ao cliente, contratos, conciliação de conflito, mas eu tenho sentado ao meu lado uma engenheira civil, que está ali dedicada a melhorias, a obras, acompanhamento. Eu tenho uma pessoa com muito conhecimento na área de manutenção, que é o supervisor de operações. Ele cuida ali do dia a dia das equipes. É quem confirma o posto, é quem abre as OS, quem organiza a manutenção de um lugar gigantesco. Então, eu aproveito esse momento para agradecer, porque se hoje eu cheguei em um ponto de destaque, onde eu me coloco em contato com tanta gente, se eu estou aqui sentada para falar um pouquinho do que eu conheço, é porque eu passei trabalhando esses anos ao lado de muitas pessoas competentes e que foram me ajudando a chegar nesse lugar. Legal. Legal, linda. Obrigada. Fala, obrigado. Acho que um baita recado. Né? Eu fiquei emocionada. Não, a equipe dela, ela é uma ótima líder. Inclusive, eu vou tomar a liberdade, de você não Sim. se importar, de te indicar para os Zés. Os Zés são os amigos nossos que têm um podcast da área de segurança também, só que eles trabalham só liderança. Muito bom. Chama Zé Bem legal. Experts. Muito Ela bom. tem tudo a ver com porque ela é uma puta, um baita de uma líder assim da equipe dela. A equipe dela tá bem liderada. Eu fico feliz de ouvir isso. Obrigada.
Então, parabéns para você. Parabéns para a sua equipe, que vai estar assistindo, lógico. Vão assistir todos. Eu vou fazer todos E sentarem como lá ela e é uma assistir. E como é uma ótima líder, o todo like. mundo É, e deixar o like. tá obrigado a assistir. Vão todos se inscrever. Pode deixar. Vamos finalizar, meu amigo? Vamos. Por favor. Primeiro, obrigado. Obrigada, a viu? mão tá gelada. Não, mas é que tá frio. Muito obrigada. Tá frio aqui. Obrigado. Kaiser, obrigada. Obrigada mesmo, de coração, pelo convite. Valeu, foi um prazer. Espero poder bater mais um papo com você qualquer dia. Com certeza. Eu falo que todo mundo que vem aqui, depois a gente acaba virando amigo, né? Porque, pô, depois a gente escuta tanta coisa. Se não virar amizade, pelo amor de Deus. Sim, né? verdade. Às vezes a gente vai montando grupos assim, só para alinhar, que o pessoal às vezes tem interesse de conversar mais, ou a gente mesmo quer pedir foto, não sei o quê, para poder fazer. Sim. E vai mantendo o grupo, né? É. O pessoal pedindo sugestão, dica, alguma coisa do dia a dia. Bem legal. Muito bom. Pessoal, obrigado a todos que participaram do Condo Talk. Espero vocês no próximo e lembra de deixar seu like. Valeu, tchau, tchau.